Ian Neves, tu me paga. Mais uma vez vou dizer pra vocês, eu tava viajando, todo pimpão, e Ian Neves me manda 2 textos da Folha de São Paulo. O primeiro a gente leu ontem. O primeiro você pode voltar ontem, que era o manifesto anti-woke criado por cineastas brasileiros. Uma loucura, uma loucura. E o outro texto é: por que a cota de tela não deve salvar o cinema nacional como prometido? E aqui vale dizer, ninguém nunca disse, nem nós da esquerda, muito menos eu, não vou falar por toda a esquerda, tá? Vamos lá. Não vou falar de toda a esquerda. Vou falar por mim e da esquerda radical. Nós nunca dissemos que a cota de telas ia salvar o cinema nacional. O que vai salvar o cinema nacional é outra parada. Vocês já sabem qual é. Você já sabe o que é. Isso salva o cinema nacional. Agora, cota de telas é mitigação. Eu sei que você já conhece o Introdução ao Cinema. Então calma aí que eu tenho uma novidade pra você. Agora o curso tem um plano mensal. É isso mesmo. Além do plano anual, agora você tem uma nova opção de acesso aos benefícios do curso. São 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados ao cinema. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. Além do Cineclube IAC, um encontro ao vivo via Google Meet, onde discutimos 2 filmes referentes às 2 aulas daquele mês. Então faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E agora você não tem mais desculpa não. Link na descrição do vídeo. Regulamentação de streaming é mitigação. Mitigação dos problemas e das contradições produzidas pelo capitalismo, que fazem com que o monopólio estrangeiro domine as nossas salas de cinema. Agora, por que a cota de telas não deve salvar o cinema nacional? É verdade, ela não vai salvar o cinema nacional. Agora eu tenho certeza, porque não é previsão, é método, que esse texto aqui nos dará motivos distintos, outros motivos. Mas não vou me precipitar. Vou dar o benefício da dúvida. Vocês viram que eu nem comecei o vídeo falando que era a hora do pesadelo, hein? Nem comecei o vídeo falando que era a hora do pesadelo. Para poder dar o benefício da dúvida pro texto. Eu não o li. Vamos ler juntos, então? Então vamos. Tá aí. Por que a cota de telas não deve salvar o cinema nacional? Como prometido. E veja só, dei o benefício da dúvida, mesmo sendo um texto da Folha de São Paulo. Posso estar sendo muito ingênuo? Posso. Entretanto, não é previsão, é método. É bem provável que os motivos dados por que a cota de telas não vai salvar o cinema nacional serão distintos. Mas vamos lá. Mecanismo que reserva sessões para filmes brasileiros, paralisado por Bolsonaro, olha só para uma face da crise. Vamos tentar entender. Agora, vale dizer que aqui, esse parênteses aqui, paralisado por Bolsonaro, vale dizer que a cota de telas era... Eu não li a recente, então não posso confirmar, mas eu vou ver para confirmar isso aqui com vocês. Mas a cota de telas era uma lei renovada por decreto. Ou seja, se o Lula sai do poder e entra um outro da direita, extrema-direita, eles podem simplesmente não renovar. E foi isso que aconteceu com o governo Bolsonaro. Simplesmente eu não quero mais a cota de telas, então não renova. Uma lei renovada por decreto. Vocês estão ligados qual é a parada? É uma lei de governo, não de Estado. Então como é que você consegue conceber que a cota de telas pode contribuir a longo prazo se daqui a 4 anos ela pode simplesmente sair? Tá ligado? Daqui a 4 anos ela não existe mais. Vamos lá. Promessa de salvação do cinema nacional e alardeada como uma prioridade pelo Ministério da Cultura de Margareth Menezes, a cota de telas ainda não deu sinais de respiro às bilheterias, quase 4 meses após entrada em vigor. Pelo amor de Deus! 4 meses, gente. 4 meses. Os caras querem fazer um balanço sobre a cota de telas em 4 meses. Vamos fazer o seguinte, de vez de você fazer isso, vocês que estão escrevendo esse texto aqui, vamos pegar a cota de telas e fazer um balanço da cota de telas na história do cinema brasileiro. Os momentos históricos onde houve cota de telas no cinema brasileiro. E vamos ver se ela teve resultado prático, material.
Eu garanto que esses resultados vão aparecer. Esses resultados vão estar aí na mesa de vocês. Eu te garanto. Agora, tu quer fazer um balanço de 4 meses sobre a cota de telas? E ver se ela teve resultados? Agora vale dizer. Vale dizer. Por mais que os resultados possam não ser o esperado, não vão salvar o cinema brasileiro, mesmo a gente tendo em nenhum momento dito que vai salvar, eu posso garantir pra vocês que, em comparação com o que era visto antes da pandemia, você vê mais cinema brasileiro nas salas do que o que era antes. Do que era no contexto do monopólio Marvel nos cinemas. A Marvel monopolizou o cinema e tirou qualquer sentido de competitividade nas salas de cinema. Por quê? Porque o capitalismo tende ao monopólio e o monopólio tende à homogeneização das escolhas. Aqueles que detêm esse monopólio, portanto, têm poder de barganha sobre o mercado exibidor, que vai exibir quase que exclusivamente nas suas salas esse filme. Ou esse tipo de filme. Porque vai exibir 1, 2, 3 filmes sobre a mesma condição, sobre a mesma espécie. Tá ligado? Então faz essa comparação. Antes da pandemia, ali sob a égide do monopólio Marvel, e hoje, se não há mais cinema brasileiro hoje nas salas de cinema. Veja, eu não tô falando que tá perfeito. Não tá. Até porque a cota de telas não é solução, a cota de telas é mitigação. Mas eu te garanto que tá aparecendo mais filme nos cinemas do que antes. E vale dizer também que os motivos pelos quais está aparecendo mais filmes nas salas de cinema é a cota de telas, mas é também a crise nas salas de cinema. Já falamos sobre isso aqui algumas vezes. A crise nas salas de cinema, a crise no cinema, no mercado exibidor, nos momentos de crise, tende-se a haver mais oferta. Olha o que eu tô falando. Em momentos de crise, há uma tendência de maior oferta de filmes. Por quê? Porque o mercado está tentando encontrar o seu novo padrão. Não é porque ele é bonzinho e quer te ofertar mais coisas, mas porque esse padrão de gosto que se constrói para angariar público ainda não foi descoberto. O modelo anteriormente apresentado, o modelo anteriormente padronizado entrou em crise. É preciso encontrar um novo padrão e no momento em que tenta se encontrar esse novo padrão, se oferta para encontrar esse padrão. E no momento em que esse padrão for encontrado, não haverá mais heterogeneidade das escolhas. O monopólio novamente reinará. Qual é a grande questão, então? Se nós não consolidarmos nesse momento uma política de cota de telas forte, uma indústria da cultura forte, não vai ser no momento onde houver o monopólio, onde houver o padrão estabelecido, que a gente vai conseguir. Então é nos momentos de crise que há uma tendência mais forte de conseguir consolidar uma indústria da cultura forte no país. Tá bom? 4 meses, não. Nenhum longa-metragem lançado desde então deixou o platô de público no qual o país se encontra. Os Farofeiros 2, Nosso Lar 2 e Minha Irmã e Eu, os únicos que ultrapassaram 1 milhão de espectadores nesse ano. São anteriores ao decreto e blockbusters estrangeiros, como Divertidamente 2, Deadpool e Wolverine, continuaram batendo recordes. Meu Deus do céu! Caralho, olha só isso. Vamos ler isso aqui de novo? Vamos ler isso aqui de novo? Nenhum longa-metragem lançado desde então deixou o platô de público no qual o país se encontra. Os Farofeiros 2, Nosso Lar 2, Minha Irmã e Eu, os únicos a ultrapassar 1 milhão de espectadores nesse ano. São anteriores ao decreto. E blockbusters estrangeiros, como Divertidamente 2, Deadpool e Wolverine, continuaram batendo recordes. Cara... esse é o nível de canelice. Os caras, eles querem fazer uma medida de comparação dos Estados Unidos com o Brasil, cara. Vocês estão entendendo qual é a medida de comparação? Qual é o critério de comparação?
Os caras estão comparando Divertidamente 2, que custou 200 milhões para ser feito, Deadpool e Wolverine custou 200 milhões de dólares para ser feito, com um projeto de mercado global fortíssimo para angariar público, com os filmes nacionais. Já falamos aqui inúmeras vezes. O mercado dos Estados Unidos, o mercado de Hollywood é o mundo. O mercado do cinema nacional é o cinema nacional. É o público nacional. Então, não há qualquer chance da gente fazer esse tipo de comparação ridícula. De achar que a gente tem que bater o número de públicos de Divertidamente 2 e Deadpool e Wolverine. Não é assim que funciona. Pelo menos não enquanto nós tivermos uma indústria cultura fragilizada. Que não se angaria, não se consolida em 4 meses. E mais uma vez, nós não estamos dizendo que a cota de telas é o suficiente para consolidar essa indústria. Definitivamente não é. Definitivamente não é. É só uma mitigação desses problemas. Mas definitivamente também não é em 4 meses que a gente vai conseguir fazer qualquer medida de comparação com Hollywood. Não é. Não é. Tá ligado? Não, assim, vale... Vamos lá. Estão falando aqui, minha irmã e eu passam no cinema dos Estados Unidos e no mundo. Pra ser honesto com o texto, ele tá falando aqui do público de Divertidamente 2 e Deadpool e Wolverine no Brasil. No Brasil. Esses 2 filmes no Brasil tiveram mais público que os filmes brasileiros. Mas ainda assim, é sobre isso que a gente tá falando. Se trata de um monopólio de produção e de distribuição. E o monopólio tem poder de barganha, ele simplesmente domina as salas de cinema. Ele chega no mercado exibidor e fala assim, ó, eu quero tantas salas. Até porque o nosso sistema de cota de telas não é um sistema de cota de telas majoritário. Ou seja, que separa o número de salas majoritárias para cinema brasileiro. Não. Separa o número de salas minoritárias para cinema brasileiro. Apenas garante a possibilidade do cinema brasileiro estar lá. Não de estar lá majoritariamente, mas de estar lá. Sabe? A nossa cota de telas é frágil. É fraca. Mesmo que essa nova seja melhor do que a anterior. Mas é fraca. Não é ela que vai salvar. Até setembro desse ano, 235 longas nacionais passaram nas salas de cinema. Entre lançamentos, relançamentos ou exibições especiais. Eles venderam 7,6 milhões de ingressos, ou 8,2% do total. No mesmo período, 384 longas estrangeiras estiveram em cartaz, somando 84,6 milhões, ou 91,8% do público. De novo, 4 meses de existência de cota de telas, de uma cota de telas minoritária, não majoritária, de um período de tempo insuficiente para consolidar uma indústria, de 235 longas nacionais que eles mencionam aqui, que não foram exibidos no mercado exibidor majoritário, ou seja, no mercado exibidor monopolizado, porque desses 235... Gente, no cinema perto da sua casa, quais foram os cinemas nacionais, os filmes brasileiros que vocês lembram que foram exibidos? Esses 235 filmes nacionais que passaram nas salas de cinema, entre lançamentos e relançamentos ou exibições especiais, foram em pequenas salas. Não foi no Monopólio, UCI, Cinemark e companhia. Ou seja, em salas de cinema onde o mercado exibidor domina o público. As demandas. Então, é claro, esses 385 filmes estrangeiros que passaram nas salas de cinema, eles foram exibidos, sobretudo os americanos, evidentemente, eles foram exibidos nos 3 grandes grupos conglomerados do mercado exibidor brasileiro. Aí você acha que qual vai ser público pra caralho? Eu não tô falando que se o cinema brasileiro estivesse nesses grupos, ele seria maior do que eles, mas não, com certeza não teriam esses números. Tá ligado?
Uma consulta ao Sistema de Controle de Bilheteria da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, mostra que o número de filmes nacionais exibidos mês a mês permanece estável e a porcentagem de sessões deles caiu desde janeiro. É verdade que houve um aumento expressivo no público de longas nacionais em relação ao período de janeiro a setembro do ano passado, em 1,7 para 8,2 de todas as estreias. Mas ele foi puxado pelo trio de comédias já mencionadas. Gente, tá. Além disso, ainda é grande sua distância para os filmes estrangeiros e para os números pré-pandêmicos 12,9 em 2019 e 15,1 em 2018. Tudo bem, normal. Normal. Perfeitamente normal. Por quê? Normal, assim, dentro das condições do cinema monopolizado. E por quê que é normal? Porque no pós-pandemia se consolidou, não no Brasil, no mundo, um cenário de crise no mercado exibidor. Vocês podem pesquisar em qualquer lugar do mundo as estatísticas das salas de cinema e de público. Em qualquer lugar do mundo, no cenário pós-pandêmico, houve crise. Em alguns lugares, essa crise foi revertida, ou melhor, está sendo revertida de maneira mais rápida, em outros mais lento. Agora, adivinha em quais lugares é mais rápido e adivinha em quais lugares são mais lentos. Curiosamente, os lugares onde a indústria da cultura se recupera mais rápido no cenário pós-pandêmico é os lugares onde há maior proteção ao cinema nacional. Curioso. Curioso como isso acontece na França, como isso acontece no Japão. Países com muita proteção ao cinema nacional. Curioso como isso acontece na China, como isso acontece na Índia. Países com muita proteção ao cinema nacional. Curioso como isso acontece nos Estados Unidos. País com muita proteção ao cinema nacional. Então, o que a gente precisa ter em mente é países onde há uma construção, uma consolidação de uma indústria da cultura forte, de uma indústria de cinema forte, tende a recuperar a sua indústria pós-pandemia mais rápido, de forma mais acelerada. O que não é o caso do Brasil, que viveu no cenário pandêmico e pré-pandêmico o governo Bolsonaro, que revogou a cota de tela. Simplesmente tirou a cota de telas. Vocês estão entendendo o cenário? Então é claro que no cinema brasileiro nós estamos galgando um retorno do cinema brasileiro nas salas e do público nas salas de cinema. Mas esse retorno é devagar, é lento. Porque nós não temos uma indústria do cinema consolidada, forte. Nossa indústria é refém da indústria estrangeira e sobretudo dos Estados Unidos, desse monopólio estrangeiro. Refém. Então é evidente que nós temos dificuldade de ter retorno aos cinemas. É evidente. A crise global que afeta os cinemas tem sua parcela de culpa. Tem sua parcela. Não. Tá. A crise global que afeta os cinemas tem sua parcela de culpa. Mas tem mais, né? Mas a cota de telas também não avança tanto quanto poderia. Por quê? Por que será? Gente, é só você pensar um pouquinho na frase que você escreveu. A crise global que afeta os cinemas tem sua parcela de culpa, mas a cota de telas também não avança tanto quanto poderia. Aí você pode botar aqui, por que a crise global que afeta os cinemas tem sua parcela de culpa? Pensa um pouco, cara, olha isso.
A crise global que afeta os cinemas tem sua parcela de culpa, mas a cota de telas também não avança quanto poderia. A cota de telas não avança tanto quanto poderia porque a crise global afeta as salas de cinema e tem sua parcela de culpa. Ai, ai. Eu tenho certeza que nessa notícia aqui vai ter, assim, pra comprovar o que eles estão querendo dizer, uma entrevista ou eles falaram com alguém do mercado exibidor, algum dono de sala de cinema, pra comprovar que a cota de telas tá acabando com o mercado exibidor. Tenho certeza. Certeza. Não é possível. Na moral, não é possível. Ó, a crise global que afeta os cinemas tem sua parcela de culpa, mas a cota de telas também não avança quanto poderia. É o que dizem alguns produtores, diretores e distribuidores ouvidos pela reportagem, que achavam que a medida seria mais protecionista. Tá, não. Eu achei que fosse o contrário. Não é isso ainda. Ainda. Não é isso ainda. Afinal, agora eu quero saber quem são esses produtores, distribuidores e diretores e distribuidores. Porque assim, de novo, produtores, distribuidores e diretores estão corretos. A cota de telas não avançou o quanto se poderia por inúmeras causas. Primeiro, porque ela é frágil. A nossa cota de telas é melhor do que a anterior, mas não é suficiente. Tem muita coisa para melhorar. Primeiro, que ela deveria ser majoritária. Primeiro ponto é esse, deveria ser majoritária. Mas são inúmeros os problemas na nossa cota de telas. Segundo, pela crise global, que avança, que é recuperada mais aceleradamente em países onde a indústria cultura é forte e é mais lenta nos países onde a indústria cultura é fraca, que é o nosso caso. Agora, por que isso é dessa forma? Vamos tentar entender o que eles querem dizer. Afinal, esse seu objetivo, por essência. Adotado por diversos países, a reserva de uma parcela de sessões ou de dias de sala de cinema para a exibição de filmes nacionais é antiga no Brasil. A primeira legislação sobre o assunto é de 1930, mas foi só em 2001 que ela ganhou os contornos que tem hoje. Verdade. Então, assim, década de 70, por exemplo, a gente tinha muita cota de telas e o nosso cinema tinha muito público. Em 2001 em diante, por exemplo, a gente conseguiu angariar alguns dos grandes públicos do cinema nacional, desde os filmes do Paulo Gustavo até Tropa de Elite e companhia. Renovada anualmente, a medida venceu em 2021 e não havia sido atualizada pelo então presidente Jair Bolsonaro. Acabou perdida em meio à hostilidade de seu governo com a área da cultura, até Lula sancionar a nova versão em janeiro. Tô com dor de cabeça, gente. Dor de cabeça. Elaborado pela Ancine, o novo texto avança ao não estabelecer uma quantidade mínima de dias de exibição para obras nacionais, como era antes, e sim de sessões. Tá. Isso é real, isso é uma medida que melhorou. Agora, de 7,5% a 16% das exibições de todo o país devem ser de filmes produzidos aqui. Tá, veja só os números. De 7,5% a 16% das exibições de todo o país devem ser produzidos aqui. 7,5% a 16%. A proporção varia conforme o tamanho do cinema. Unidades da Cinemark, por exemplo, têm um número maior alcançado que estabelecimentos de rua, evidentemente, porque unidades como Cinemark têm um monopólio do mercado exibidor. E, portanto, o maior número de salas. Se tem muita mais sala, nada mais justo do que ter mais sala separada para cinema brasileiro. Um complexo com uma sala precisa exibir anualmente pelo menos 3 filmes brasileiros diferentes. Naqueles com 2 salas, o número sobe para 4, depois para 5, até chegar em 24 títulos no cinema que tenha a partir de 16 salas. Só há um desse porte no país, UCI, do New York City Center, no Rio de Janeiro. Surge então... Tá, já tô vendo. O gargalo da cota de telas está no mercado exibidor. Provavelmente, o que eles estão querendo dizer.
ela estabelece metas a serem cumpridas anualmente e não mensalmente. Assim, os cinemas têm autonomia para distribuir seus cotistas pelo calendário da forma que quiserem. O que gera um segundo problema. A tendência é que alguns poucos longas de grandes proporções concentrem as sessões motivadas pela medida, enquanto os independentes ficam de lado. Tá. Beleza. Ela estabelece metas a serem cumpridas anualmente e não mensalmente. Assim, os cinemas têm autonomia para distribuir seus cotistas pelo calendário da forma que quiserem. Sim, é isso que está acontecendo. Pô, o texto está indo para um lugar correto agora? Assim, o grande problema do texto até então era, primeiro, criar um sistema de comparação de por que a cota de telas não está funcionando, porque o cinema americano funciona, e ter dado 4 meses para criar algum lastro de possibilidade. De análise. Isso não existe. Vamos lá. É o que acontece esse ano com os Farofeiros 2, Nosso Lar 2 e Minha Irmã e Eu. Trio que em janeiro já deve ter feito vários exibidores baterem suas metas, desobrigando-os a programar títulos menores em seus complexos. Que é isso. Você pega filmes que conseguiram conquistar a demanda, e a partir dessa construção de demandas desses filmes, você já cumpre o número de salas que você precisava nesses 3 filmes e não precisa mais exibir nos outros meses. Sacou qual é a parada? Qual é o problema? Como você estabelece uma cota de telas anual, se você tem 3 filmes que fizeram muito sucesso no início do ano, você não precisa mais exibir cinema nacional no resto do ano. Porque você já cumpriu o número de salas no início do ano. Não dá para nos fecharmos nos blockbusters brasileiros. A cota de telas, de forma como foi aprovada, tem sua importância. Mas o que vai acontecer é que ela vai ser cumprida majoritariamente com blockbusters, filmes pensados na indústria, enquanto mais de 90% da nossa produção tem perfil mais autoral, ou seja, cinema independente. A nossa cota de telas não abarca esse cinema independente. E vale dizer o seguinte, isso aqui é muito importante para vocês terem a compreensão. A cota de telas ela não deve abarcar somente o blockbuster, porque a gente foi viciado na ideia de que o sucesso comercial demanda do bilhão. Por quê? Porque Hollywood condicionou a gente a isso no cenário pré-pandêmico. Ou seja, só é sucesso se é recorde de bilheteria. O cinema nacional não bate bilhão, evidentemente. Tá ligado? O cinema nacional não bate bilhão. Mas a nossa métrica é por número de espectadores. Quanto mais número de espectadores, mais salas aquele filme vai ter. E se um filme angaria um número de salas enorme no início do ano, esse filme já está cumprindo boa parte das salas que aquele complexo exibidor tem a obrigação de exibir. O que faz com que ele não precise exibir os seus filmes, os filmes brasileiros, no resto do ano. Percebe? Agora, sucesso comercial não significa recordes de bilheteria. Um filme que custa 300 mil reais, se ele angariou 800 mil, ele ganhou. Tá ligado? Então não é todo filme feito que precisa ser recorde de bilheteria. Nem todo filme é feito pensado em ser recorde de bilheteria. Por isso que esses 90% da nossa produção precisa ser abarcada na cota de telas. Não porque ele vai ter recorde de bilheteria, mas porque ele precisa desse espaço. Diz Daniel Queiroz, ex-programador de cinema e diretor da Embaúba Filmes, dos premiados A Flor de Buriti e No Coração do Mundo. Nossa, é grande esse texto, hein? Integrante da comissão técnica que elaborou as medidas da Ancine, Queiroz diz que a natureza dos filmes independentes foi levada para discussão, ainda que não tenha sido contemplada. Questionada, a agência diz que, por termos uma produção nacional de maioria esmagadora independente, as normas obrigatoriamente ajudarão a todos. Não. O órgão afirma que pretende estudar novas medidas para a melhoria do mecanismo nos próximos meses, visando incentivos para que filmes brasileiros sejam exibidos nos horários de maior público e tratamento diferenciado para as obras nacionais premiadas em festivais. Isso aqui é muito importante.
Ela não cita prazos, mas as normas para o próximo ano começaram a ser discutidas nessa semana. Então, assim, o cenário, todo o cenário de um filme no mercado competidor internacional deve ser levado em conta para a cota de telas. Isso é muito importante para a gente ter em mente aqui, como diz-se que vai tentar se estabelecer para os próximos meses. Alex Braga, presidente do órgão, amplificou o discurso num painel do Expocine, feira de negócios que aconteceu nessa semana em São Paulo. Olhar para as grandes receitas e orçamentos não significa deixar em segundo plano os filmes menores, afirmou na última quarta-feira. Tá, o texto tá indo para um lugar melhor. Agora, né? Estamos ficando mais calmo. O que me deixou puto no início é porque, assim, desculpa até um pouquinho pro texto. Vou pedir desculpa pro texto agora, tá, gente? Olha só o que eu tô fazendo aqui. Vou até pedir um pouco de desculpa, porque o início do texto me deixou com raiva. Me deixou com raiva porque, assim, tem aquela predisposição também da Folha de São Paulo de escrever merda, né? E o texto começou mal. O texto começou tentando dizer que a cota de tela não funcionaria, porque os 4 primeiros meses diziam isso pra gente já. 4 meses. Mais uma vez dizendo, a cota de telas é uma mitigação do problema para a construção de uma indústria a longo prazo. 4 meses não é nada. E em seguida, uma tentativa de comparar o suposto insucesso do cinema brasileiro frente ao sucesso dos filmes estrangeiros. E quando a gente tá falando de filme estrangeiro, a gente tá falando do cinema hollywoodiano. Então o início do texto é muito ruim. Mas depois tá melhorando, tá? Vamos lá. A dinâmica do audiovisual, por si só, gera um ciclo positivo e uma rentabilidade para todo o sistema. O que o Estado tem que fazer é trabalhar com uma lógica de portfólio. Os grandes lançamentos têm que ser celebrados porque são eles que validam as políticas públicas. A dinâmica do audiovisual, por si só, gera um ciclo positivo em rentabilidade para todo o sistema. O que o Estado deve fazer é trabalhar com uma lógica de portfólio. Os grandes lançamentos têm que ser celebrados porque são eles que validam as políticas públicas. Cara, então, os grandes lançamentos eles têm que ser celebrados, mas os grandes lançamentos eles têm que ser celebrados para dar condições para que lançamentos menores possam ser exibidos. Essa é a parada. É aquilo que a gente sempre fala por aqui. Nós não devemos militar para um cinema nacional e essa nossa militância do cinema nacional ser condicionada a rejeitar as comédias nacionais, por exemplo. Porque as comédias nacionais são importantes vetores de construção de público para o cinema brasileiro. E possibilitadores, portanto, do crescimento dessa indústria que possibilita, por consequência, a criação de mais filmes independentes e a possibilidade desses cinemas independentes sendo feitos com uma cota de telas e eles sendo exibidos. Então, assim, é preciso sim que os grandes lançamentos tenham espaço nas salas de cinema, desde que isso crie uma condicionante para que o cinema independente entre junto. Essa lógica de portfólio pode ser observada em julho desse ano, logo após a cota vigorar, quando 52 filmes nacionais foram exibidos ao menos uma vez nos cinemas do país, totalizando 10.845 sessões. Apenas 3 longas, porém, foram responsáveis por 9.121, ou 84% delas. Tô de Graça, Lucas e G, Dinossauros, e Bandida, a número 1. E é isso, tá tudo bem. Claro, esse número tem que diminuir, tem que se criar uma diversidade maior nessa questão. Eles ocuparam, respectivamente, 460, 446 e 352 salas ao longo de seu período de exibição. Mesmo assim, nenhum dos 3 pode ser chamado, de fato, de sucesso de bilheteria, apesar de apelarem para a comédia de Rodrigo Santana ou para a legião dos fãs do astro infantil Lucas Neto. Se nem estrelas populares nas telinhas e na internet conseguem gerar tanta comoção nos cinemas, imagine a situação para filmes menores, com elencos desconhecidos. Gente, a sala de cinema tá em crise. Não é todo filme que tá batendo bilhão mais, cara. Não é mais como antes. Não está mais como antes. É claro que tem filmes. A gente teve Divertidamente 2 e Wolverine e Deadpool que foram estreados na férias de julho dos Estados Unidos. Sabe? Então,
que é um cenário de construção de público muito forte, histórico. Então não é bem assim, não é como se a gente estivesse num cenário pré-pandemia, onde era recorde de bilheteria a cada mês, tá ligado? Queiroz conta que um longa da Embaúba, por exemplo, costuma ser lançado entre 20 e 30 salas, das 3.462 em atividade hoje. Se deixar por conta da oferta e demanda, filmes menores nunca poderão ser... Muito obrigado, né? Essa oferta e demanda, essa mão invisível do mercado, essa mão não é tão invisível assim, ela tá sempre dando aquele empurrãozinho pro mercado já monopolizado, sabe? O mercado monopolizado e, portanto, o mercado produtor estrangeiro, distribuidor nacional e exibidor brasileiro, o mercado exibidor brasileiro está refém a essa distribuição internacional. Percebe? Por quê? Porque o mercado monopolizado tem maior poder de barganha. A gente já contou inúmeros casos aqui. Um caso de medida provisória, por exemplo, que tava angariando o público, chega a Vingadores e tira tudo da sala, tá ligado? Então, assim, tava conquistando público, mas tira, foda-se. Marcos Barros, presidente da Associação Brasileira de Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex, a Abraplex, acredita que o grande problema da cinematografia nacional é o simples desinteresse do público, que seria motivado pela falta de programas de formação de plateia ou pela incapacidade de tornar o produto nacional atraente. Não. Assim, tá. Falta programas de motivação de construção desse público, mas a causa não é o desinteresse do público. Já falamos aqui inúmeras vezes. Brasileiro gosta de filme brasileiro. É só olhar historicamente os momentos onde houve cota de tela se o brasileiro não ia assistir filme brasileiro. O brasileiro via filme brasileiro, sempre viu filme brasileiro. Os filmes brasileiros sempre tiveram recorde de bilheteria enquanto houve cota de telas. Então, assim, não há um desinteresse natural por cinema brasileiro. Não, esse desinteresse é condicionado. Condicionado por um sistema que tende ao monopólio. E o monopólio tende à homogeneização das escolhas. E quais são essas escolhas? Os produtos produzidos por esse mercado monopolizado, que não é o cinema nacional. Então, assim, o desinteresse não é natural, não é inerente, não é puro, plantou na terra e nasceu. Não é assim. O desinteresse é condicionado pelo sistema produtivo. Caralho, é muito grande esse texto. Olha o tamanho dessa porra. A quantidade de público dos filmes nacionais não se resolve por decreto, mas sim com uma política de fomento adequada que privilegie também o sucesso comercial dos conteúdos produzidos por meio de leis de incentivo, para além da quantidade do que se produz. Sim. Deixamos salas vazias esperando clientes que não se interessam pelo conteúdo oferecido, e não podemos aumentar a oferta dos filmes nos quais eles têm interesse. Não estamos pedindo para que não haja cota de telas, mas que tenhamos filmes brasileiros que os consumidores queiram ver. Ai. Aí me fode, sabe? Aí me fode. Me diz, o que as pessoas querem ver? Me diz, por favor, o que as pessoas querem ver? Cara, me diz. Eu quero saber quero saber se lá em 2008 as pessoas simplesmente queriam ver um filme do Homem de Ferro. Queria saber se inerentemente, naturalmente, de forma pura, as pessoas nascem, choram e pedem por um filme do Homem de Ferro. Não existe isso. Não existe isso. Gosto é construído. Gosto é construído. Como que a gente constrói filmes que as pessoas queiram ver? Dando espaço para esse filme aparecer. E não é aparecer uma vez, não é aparecer por 4 meses. É tempo, é um projeto a longo prazo.
É claro que existem projetos que já são estabelecidos enquanto construção de gosto. No caso do cinema brasileiro, as nossas comédias. Fato. E por isso a gente não tem que abandoná-las. Agora, só é possível construir público se esse filme aparecer. E mais uma vez, não é 4 meses. É longo prazo. Não é renovando por decreto. Yafa Brits, da Migdal Filmes, produtora de obras que vão do modesto Casa Grande, bom filme, ao milionário Minha Mãe é uma Peça, lembra que a produção de um filme é sempre um tiro no escuro. Queremos fazer bons filmes, independente do resultado comercial, embora obviamente buscando por ele. Mas nunca sabemos quando isso vai acontecer. Claro, não tem espaço. Dados divulgados pela Ancine sugerem, porém, que pode haver uma relação entre oferta e interesse. De 2015 a 2019, 13,5% do público anual das salas de cinema assistiu a filmes nacionais. Já de 2021 a 2023, quando a cota de telas esteve congelada, essa porcentagem não superou 5%. A existência da cota... Porra, tá vendo? A existência da cota de telas tem como um de seus fundamentos o reconhecimento de que as condições de mercado do setor geram desigualdades de competição entre o conteúdo nacional e estrangeiro, que chega ao país alavancado por grandes ganhos de escala e por incentivos massivos, diz Ancine em nota. Nas últimas 2 décadas, desde que a cota de telas entrou em vigor, o número de estreias brasileiras saltou de 29 longas em 2022 para 161 em 2023. Cita ainda. Vocês estão vendo? Mas a cota de telas não faz milagre. É evidente, ela não é solução, ela é mitigação. E a indústria está ciente disso. Claro. O mercado brasileiro, sobretudo, mais uma vez, uma cota de telas que pressupõe uma separação minoritária para o cinema brasileiro. O mercado brasileiro tem hoje que enfrentar desafios que se impõem sobre o cinema mundial, como a pandemia e a concorrência vinda do streaming, e a concorrência que vem do estrangeiro, somados a fragilidades internas. Exibidores temem, por exemplo, que a lei atrapalhe na recuperação das bilheterias estrangeiras, em especial devido à cláusula que prevê multa caso um mesmo título ultrapasse 50% das sessões de um filme numa mesma semana. 50%! Sucessos avassaladores como Divertidamente 2, assim, seriam freados no país. Caralho, pelo amor de Deus, vocês querem mais que 50%, cara. E vocês estão reclamando que a cota de telas vai atrapalhar. O cinema brasileiro tem 6,5% a 13%. Vocês reclamam de exibir isso e não reclamam de 50% do mesmo filme? Pelo amor de Deus. Impor uma limitação no tamanho do lançamento, enquanto a pirataria se propaga cada vez mais rápido nos meios digitais, é punir o exibidor, que já é uma janela curta de arrecadação com os longas. Na moral. Punir o exibidor. Internamente, eu tô com muita dor de cabeça, gente. Internamente, somam-se à equação a concentração de salas de cinema nas grandes cidades e a falta de fomento público a setores além da produção. Fato, isso aqui é muito fato. O nosso mercado exibidor é curtíssimo e concentrado nas grandes capitais, sobretudo da região sudeste. A cota de telas é uma forma de estimular a cinematografia nacional que concorre com grandes blockbusters americanos. Mas será que essa é a melhor forma de promover o produto brasileiro? Questiona Sabrina N. Wagon, da distribuidora produtora Elo Studios, que acaba de completar 20 anos. Sabrina, eu tenho uma outra ideia, mas eu não sei se você tá tão adepta a ela. Assim, que tal a gente fazer uma revolução? Eu acho que é uma boa. Eu acho que funciona. Ficaria maneiro. A gente não estaria tão refém assim no mercado estrangeiro. A gente teria mais autonomia para construir o nosso público. Tratar de interesses nacionais. Enfim.
A cota de telas definitivamente não é a melhor das formas para estimular o cinema brasileiro. Mas definitivamente no capitalismo é inevitável. É inevitável a cota de telas. Porque sem ela, é aquela parada, ruim com ela, pior sem ela, amigo. Tá ligado? Que sem ela, aí que o mercado exibidor domina tudo mesmo. Porque assim, nós estamos falando, a gente está discutindo aqui separar 13% das salas para cinema brasileiro. 13% no máximo. 13%. E eles já estão chorando por causa disso. Eles já começam a chorar por causa de 13%. Tá ligado? Reclamar que não pode passar mais de 50% de salas de um mesmo filme. É isso mesmo, você aí, cliente, você aí que quer ir para uma sala de cinema, foda-se se você quer escolher outro filme. Não, se um mercado exibidor escolher exibir mais de 50% das salas de cinema para um único filme e você vai para a sala de cinema e só tem 2 filmes em cartaz, o problema é teu, não tem escolha no capitalismo. Não tem escolha no capitalismo. O capitalismo tende à homogeneização das escolhas por conta do monopólio. Então, Sabrina, Wagan, minha sugestão aqui é essa. Cota de telas é mitigação das contradições capitalistas. Mitigação. Não é resolução. A gente sabe que não resolve nada. Agora, se a gente quer uma solução, vamos pra ela. Vamos pra ela. Eu topo. Para quem reclama do protecionismo à nossa cultura, vai lembrar que todos os setores estratégicos contam com benefício e incentivo do governo. No caso do agronegócio, foram disponibilizados entre 2022 e 2023 340 bilhões em crédito rural, por exemplo. Tá bom. Tá bom, né? Assim, membros do setor defendem que novas políticas e novas injeções de verba sejam pensadas, a cota de telas e a regulamentação do streaming, para onde acaba escoando a maior parte dos 161 longas lançados só no ano passado. Não são o suficiente no que parece ser um dos poucos consensos da indústria. O problema da produção foi resolvido, mas não o da distribuição. A cota de telas nenhuma daria conta de contemplar um volume tão grande, resume Daniel Queiroz, da Embaúba Filmes. Então, assim, texto que começa mal. Eu acho que, assim, tem muitos problemas no texto, mas tem algumas questões interessantes ali que mostra pra gente dados de como a cota de telas é necessária, mas que há problemas. Só que muitos desses problemas, assim, vamos lá. Há como melhorar esses problemas? Há. Agora, como melhorar esses problemas no capitalismo que é a grande questão? Porque, evidentemente, no capitalismo, o Estado é balcão de negócios da burguesia. E nesse sentido, por mais que nós tenhamos alguns representantes no Congresso que desejam melhorar a cota de telas, isso vai esbarrar num debate dentro do Estado que vai tentar impedir o avanço de uma cota de telas melhor. Por quê? Porque o Estado é balcão de negócios da burguesia. E, portanto, esses grandes conglomerados do mercado exibidor brasileiro, que é monopolizado, do mercado produtor brasileiro e estrangeiro, financiam o embarreiramento desses projetos. Financiam. É assim que funciona. O Estado é balcão de negócios do interesse da classe dominante. E usa, portanto, desses representantes que lá estão como representantes dos interesses da classe dominante. Que, claro, por serem representantes dos interesses da classe dominante, têm os seus privilégios. Dito isso, você é patrocinador desse canal. Cabe a você fazer com que as coisas aconteçam por aqui. E eu já disse, vai ter muita coisa nova para membros a partir da semana que vem. Muita coisa nova para membros. Então seja membro aqui do canal. Tá vendo aquele vídeo ali? Inclusive, exclusivo para membros. Curtiram o vídeo?